Sabe qual foi a maior mudança que eu fiz na minha vida e que me trouxe mais resultados, que me trouxe mais qualidade de vida? Aí que tá, não foi fazer mais dinheiro, não foi cuidar mais da minha aparência, mas foi perceber que não é normal ser desrespeitada. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito detalhista, sabe? Eu reparo nos detalhes das pessoas, eu fico com isso na cabeça justamente porque eu gosto de analisar informações e eu respeito muito, eu ouço e eu guardo as informações que elas me falam. Por exigir muito isso de mim, eu normalmente vou estar com pessoas ao meu lado que tenham padrões parecidos com o que eu imponho pra mim. Esses dias eu estava com uma amiga no shopping e aí a gente estava vendo algumas roupas numa loja e ela falou assim: "Ai, Ana, eu gosto muito desse tipo de blusa". Aí eu peguei outro tipo de blusa e falei pra ela: "Ah, esse daqui também é bonito, não é?". Aí ela falou assim: "Olha, a estampa é legal, mas eu não gosto de golas que sejam arredondadas, sabe? Eu prefiro golas em formato de V". E aí ela pegou e me falou isso. E, tipo, isso já despertou, tipo, uou, eu preciso decorar isso, porque se um dia eu quiser dar um presente pra ela, eu sei o que é mais provável dela gostar. Eu acho isso muito nobre. Pessoas que estejam ao nosso lado e que a gente não tenha que ficar toda hora repetindo o que a gente gosta e o que a gente não gosta, porque elas se preocupam tanto, elas colocam esforço por nós para elas fazerem o melhor delas ao estar ao nosso lado. Eu falo isso, gente, porque eu sou assim. Por nós sermos quem nós somos, a gente não vai aceitar o mínimo de pessoas que não fariam o mesmo que nós faríamos por eles. Pensa aqui comigo. Você não nasce aprendendo a ler. Da mesma forma, as pessoas não vão entrar na sua vida sendo mal educadas, mostrando que elas são aproveitadoras, mostrando que elas vão querer te conhecer para depois se aproveitar de você. Elas se tornam desse jeito com o nível de corda que você dá para ela. Ou melhor, que você tolera. Esse vídeo aqui vai ser uma grande conversa, mas deixa eu já me apresentar. Se você ainda não me conhecia, eu me chamo Ana Scorsin e nesse canal a gente faz com que nós, juntas, sejamos a nossa melhor versão. É extremamente normal isso que você tá passando. A gente tenta dar o nosso melhor, a gente gosta muito de alguém às vezes, né? A gente faz o nosso possível e até o impossível para agradar essa pessoa e no final a gente acaba recebendo o desrespeito. A gente busca muito uma aprovação, muitas das vezes, e quando a gente vê, a gente leva um pé na bunda. Ou senão a gente leva quase um pé na bunda, porque algumas pessoas são manipuladoras e elas percebem que elas te tratam de uma forma que você não merecia, mas elas ficam testando os seus limites para ver até que ponto você vai. E sinceramente, a parte mais complicada não é quando é uma pessoa de fora da sua vida, sabe? Porque a gente não tolera desrespeito de pessoas de fora, que elas não têm tanta importância. O problema está principalmente em quando vem de dentro do seu convívio social. Quando é uma pessoa que você admira ou que você tem por perto, que você está constantemente tendo troca social. Eu genuinamente valorizo e acredito que a atenção ela é uma das maiores formas de respeito que alguém pode ter por você. Porque hoje em dia é muito fácil da gente só dar um parabéns para alguém, da gente pegar e tentar agradar um pouco as pessoas, fazendo, por exemplo, um texto de feliz aniversário no chat GPT, mas hoje em dia pouquíssimas pessoas se preocupam realmente em dar atenção genuína. Eu já fui o tipo de pessoa que fazia muito por todo mundo, que queria, tipo, fazer o melhor pelas pessoas para ser vista como boazinha e por ter dó das pessoas. Só que aí um dia eu realmente percebi que nem todo mundo, ou pelo menos 99,9% das pessoas, não faziam tudo por mim como eu fazia por elas, ou eu faria, entende? Porque aí tem muito essa questão da gente querer colocar uma pessoa numa expectativa que a gente tem. E aí isso foge do nosso controle, porque a gente não consegue controlar o que as outras pessoas da nossa vida, ao nosso redor, iriam fazer por nós, entende?
E aí eu comecei a destravar isso na minha vida porque eu percebi que a forma como as pessoas me tratavam eram também a forma como elas me enxergavam. Eu já cheguei até a comentar isso daqui em outro vídeo, mas tá muito ligado ao tema desse vídeo. Talvez você não saiba, mas assim, tem algumas mulheres, eu já percebi isso, eu andei estudando sobre isso. Sabe aquele tipo de mulher que fala assim: nossa, eu namorava o fulano e fulano pegou e mudou completamente. Assim, ele me infernizava a minha vida, fazia eu comer o pão que o diabo amassou, ele me fazia gastar todo o meu dinheiro com ele, fazia isso, fazia aquilo, não me dava valor. E aí, a gente terminou, meti o pé na bunda dele, ou ele meteu o pé na minha bunda, sei lá. E aí, gente, ele conhece uma outra mulher e ele muda completamente com essa outra mulher. Ele vira um príncipe. Sabe por que disso? É realmente a forma como as pessoas te tratam, é a forma como elas te veem. Não tem como Ana, e eu acredito que você também, ver uma pessoa que você ama, assim, de paixão, e você realmente ficar toda hora tratando ela mal, toda hora escondendo ou deixando de falar alguma coisa que ajudaria ela em alguma questão da vida dela. Porque quando você ama alguém, você quer ver a pessoa na melhor forma, você vê ela bem, te alegra, entende? Você quer fazer o melhor por ela, quer que ela evite passar por problemas. E se você comete algum erro, algum tipo de comportamento que você se arrepende, você fala, você pede perdão, e aí entra o ponto principal. Você evita ao máximo possível repetir um erro com essa pessoa, porque você ama genuinamente. Mas daí eu percebo muitas meninas, muitas mulheres, homens também, que eles perdoam um desrespeito e continuam depois perdoando o mesmo erro que já aconteceu outras vezes, entende? Ficam tolerando ser feita de trouxa. Eu vou reforçar, você pode ter certeza, a forma como uma pessoa te trata, no geral, no dia a dia, é exatamente o sentimento que ela tem por você. Ana, mas aí tem um porém. Você fala que as pessoas nos tratam da forma que elas nos veem. Mas e as pessoas que são falsas, que não gostam da gente? A gente sabe, mas elas vão, tratam a gente assim, super bem e tal. Então, só que aí tem um detalhe. Eu não sei se você já viu isso, mas basicamente grande parte da nossa comunicação é não verbal. O pouco que sai pela nossa boca, ou seja, as palavras que a gente fala, têm menos influência do que a forma como o nosso corpo reage. Então, aquele tipo de pessoa que você sabe que ela não gosta de você, que ela te trata bem assim na frente de todo mundo, mas que ela, tipo, te detesta. Você pode ver que pela boca dela, às vezes vai sair algum tipo de fala, mas o corpo, o comportamento corporal dela fala completamente o contrário do que sai da boca dela. Então é muito importante que você perceba também que há pessoas que vão iniciar, vão te conhecer, vão te tratar super bem, vão querer retirar às vezes alguma informação de você, alguma oportunidade, alguma vantagem de você. E é muito importante que você comece a perceber sinais. Ana, eu acho que a minha lei da atração tá errada. Eu só tô atraindo gente oportunista, gente egoísta, gente que me trata bem de início e depois muda da água pro vinho. Meu amor, primeiramente, que lei da atração não tá tão relacionada com isso, porque se você parar pra pensar, todo dia a gente encontra vários tipos de pessoas. Você concorda? O que muda aqui, a cereja do bolo. O problema não é encontrar pessoas egoístas aí no seu dia a dia. O problema é quando você encontra e você ensina a elas que elas podem continuar sendo egoístas, sendo egocêntricas, porque você não vai falar nada, você não vai fazer nada, você não vai se impor, delimitar respeito. Sabe por quê? As pessoas descobrem até onde elas podem ir observando você, observando o que você aceita. É lógico que se uma pessoa oportunista, uma pessoa que tá ali toda hora visando em oportunidade, ganho rápido, ganho fácil, é lógico, gente, que ela vai ficar observando quem que é a presa fácil, quem que pode cair nisso. De todas as formas, são outros tipos de pessoas complicadas, pessoas narcisistas, manipuladoras, entende? Pessoas que estão lá para sugar qualquer tipo de coisa que elas conseguirem tirar de você. Sabe por quê? Se alguém pisa no seu pé, você entende. Só que se alguém pisa no seu pé pela 12ª vez,
cara, fica complicado de entender, né? Tipo, tem alguma coisa aí. Ela continua fazendo igual, então já não é mais um acidente. O glow up aqui, ele não vem de você ficar comprando roupa nova. Ele vem justamente quando você percebe que você não precisa mais ficar aceitando certos tipos de tratamento, conviver com pessoas que não mereciam estar ao seu lado. Tem coisas que simplesmente não entram mais na nossa vida, gente. Tipo, tem coisas que já tá na hora da gente retirar. Porque é aquele esquema da panela que eu já falei aqui pra vocês. Como é que eu vou querer reformar a minha cozinha, colocar um monte de coisas novas, entende? Se no espaço das panelas novas tá um monte de panela velha, sucateada, surrada, suja, amassada. Não tem espaço pro novo, se sempre tá lá o velho que não serve mais. E antes que você entenda errado, eu não busco perfeição das pessoas, eu não quero elas pisando em ovos pra me agradar, mas eu espero respeito. E é aí que tá, gente. Eu não tô falando que alguém tem que ser perfeito ou que eu tenho que ser perfeita, mas sim que eu tenho que saber respeitar ao outro e imaginar que ele também, em sã consciência, vai me respeitar, porque isso é o que eu exijo para estar ao meu lado, entende? E sinceramente é um processo, porque você vai amadurecendo à medida que você percebe que o problema não tá em você, porque eu já cheguei a me questionar várias vezes se o problema estava em mim para eu merecer um desrespeito tão grande que eu acabei sofrendo por alguém. E a melhor coisa que você pode fazer, que você pode entender, é que você não precisa. Quando você está com pessoas certas que te valorizam, você não precisa ficar toda hora implorando para ser respeitada, tipo, eu mereço ser respeitada, eu mereço isso. Esse papo de eu mereço ser respeitada, de ficar falando isso toda hora para quem abusa do poder que eles têm contigo, isso fica para trás. Sabe por quê? Quando você tem que ficar toda hora insistindo para alguém te tratar de uma forma, dificilmente você acaba sendo realmente tratada dessa forma, porque a pessoa ela não te leva a sério, entende? Mesmo que você fique implorando para ser levada a sério, dificilmente você vai ser levada a sério. Até o ponto em que você falar assim, deu, entendeu? Você tira a pessoa de linha. Mesmo que a pessoa ache que você tem algum tipo de dependência por ela, porque muitas das vezes as pessoas nos tratam de uma forma mal educada, as pessoas são ridículas conosco, porque elas acham que elas têm algum tipo de controle sobre nós. Seja controle financeiro, controle romântico, amoroso, né? Dependência emocional, seja qualquer tipo de dependência. Mas quando ela percebe que ela não tem tanto controle assim igual ela achou, sabe? Quando você mostra que você tem controle sobre si, que você pode ir buscando formas de sair do laço dela, ela entra em desespero. E aí ela vai começar a tentar te tratar bem, ela vai mudar da água pro vinho, porque ela precisa disso pra não te perder. E aí entra o detalhe. Você vai pegar e todo esse esforço que você tá tendo pra sair, às vezes, de uma pessoa que é manipuladora, uma pessoa narcisista, ou de uma pessoa que simplesmente te faz mal, todo esse esforço que você tá tendo, ele acaba sendo em vão quando você fica voltando atrás e perdoando erros que essa pessoa comete várias vezes. Igual eu falei com você da questão do pisar no pé, sabe? Então aí fica o seu critério. Até quando você vai tolerar desrespeito? Sendo que você, eu tenho certeza que você que quer ser sua melhor versão, evoluir, você que tá aqui no canal, que me acompanha, você não é o tipo de pessoa que caiu aqui no mundo para ficar recebendo humilhação dos outros. Vai ser agora que você vai parar de deixar as pessoas pisarem em cima de você e ainda saírem sorrindo, rindo disso? Vai ser a última vez que você vai pegar e falar assim: eu mereço mais. Eu mereço muito mais do que isso. Eu não fiz nada para estar recebendo isso. Então eu não tenho que pagar por isso. Faz o seguinte, assiste um desses dois vídeos aqui e tenta tirar o proveito ao máximo. Anota, nem que você tenha que ver novamente, mas implementa o que eu tô te falando aqui e foque em se melhorar, porque você focando em você, todo o resto vem. Pode ter certeza, quando você foca em você e não deixa outras pessoas ficarem te pisando, te diminuindo, teu sucesso vem, o teu brilho volta.